Passam agora 29 minutos das 10h30, avançamos com a revista de imprensa, hoje com José Morgado, professor do Instituto Português de Psicologia Aplicada. José Morgado, bom dia, bem-vindo à SIC Notícias. Estávamos a falar sobre um colóquio internacional que vai decorrer. Para já olhar a imprensa desta manhã, por onde é que vamos começar a ler os nossos jornais? Sem ordem de importância, apenas pela referência que merecem, acho que é destacar a probabilidade do acordo entre a União Europeia e a Grécia, o impacto que isso tem para o projeto europeu. Resta saber a que preço é que esse acordo vai ser estabelecido e quais as consequências até para países como o nosso, ou como países em situações de maior vulnerabilidade. Julgo que também merece destaque, e isso aí é um destaque preocupante, que é o que vários jornais referem, aliás, como chamado à primeira página, sobre o abaixamento do número de pessoas com o subsídio de desemprego. Recebem cada vez menos pessoas e também cada vez menos valor, cada vez menos não é? subsídio e cada vez menos pessoas. Estamos ao nível de 2009. E o abaixamento do subsídio de desemprego ou do número de pessoas com subsídio de desemprego não é compensado por a criação de empregos que o justifique. O que nos leva a questionar como é que as pessoas vivem, não é? Justamente, é o meu comentário, que são demasiadas vidas precárias e demasiado precárias as vidas das pessoas. E esta questão da sobrevivência é uma questão inquietante, porque, de facto, julgo que talvez apenas com o recurso à economia paralela, que é 25% do PIB, é que metade dos desempregados não têm subsídio de desemprego. Depois temos um conjunto importante de pessoas em formação que não constam das estatísticas de desemprego, mas também sem rendimentos que permitam projetos de vida com alguma viabilidade ou com alguma segurança. E, de facto, é um dado preocupante o número de pessoas que está abrangida nesta situação. Aliás, e juntando também muitas das que não estão nos centros de emprego, que provavelmente estarem desempregados, os desempregados de longa duração, que desistiram de estar inscritos. E é particular preocupante, muitas vezes tem referido isso, que é a chamada geração nem-nem, que são jovens entre os 18 e os 24, 34, depende do número quando consideram, que são jovens que não estão a estudar nem estão a trabalhar e, portanto, muitos deles nem sequer constam na estatística do desemprego. E são cerca de 150 mil, que é um número absolutamente preocupante. O que nos deve a questionar também de que forma, quais são as expectativas de vida destes jovens, justamente, não é? Quais são os projetos de vida, quais são os seus projetos de vida, porque muitos destes jovens estão encostados às famílias, já temos cada vez mais situações de existência de 3 gerações nas famílias, os avós com reformas que estão em baixa a cuidar de filhos desempregados e netos sem futuro. E, portanto, há uma situação que de facto é preocupante e que não vale a pena nós estarmos atentos ao que pode ser e vamos ser otimistas e esperar que a situação se componha. Não me parece que seja possível no curto prazo, mas ainda assim eu tenho netos e, portanto, quero manter-me com algum otimismo no sentido que muita desta gente possa ter acesso a um projeto de vida. Não é? Sem dúvida nenhuma. E desses dados sobre os subsídios de desemprego que são preocupantes, como o José Morgado dizia, vamos olhar para esta questão dos exames de matemática. É incontornável. Hoje é o rei dos exames. Exatamente. A matemática que é sempre tem sido sempre aquele papão para os estudantes e que agora está um bocadinho melhor, não é? Parece-me. Não, eu acho que as coisas vão mudando. Uma pequena nota relativamente ao papão. Nós fomos criados durante muito tempo com a ideia de que a matemática é algo de muito difícil e é algo só acessível a meninos muito inteligentes e aos bons alunos. E é preciso ser muito porque nós usamos a matemática em quase todas as tarefas da nossa vida, não é? Mas o que é curioso é que os nossos próprios discursos, quer de pais, quer mesmo ao nível dos professores, quer a própria comunicação social, nós todos contribuímos para criar a ideia que a matemática é um bicho de sete cabeças. Porquê que acha que isso acontece? Consegue encontrar explicações para isso? Eu não tenho grandes explicações. A ideia de que a matemática de facto é a substância da ciência e a ciência é algo que é particularmente ligado ou visto como das pessoas ao nível das capacidades cognitivas e da inteligência, quando, por exemplo, a questão da criatividade e a questão da expressão artística é obviamente exigente do ponto de vista das capacidades cognitivas. E, portanto, há esta cultura. Por outro lado, e em relação aos exames mais particularmente, há o que me parece um tipo de discurso que tornou, e práticas e de entendimento sobre a educação e a escola, que tornaram os exames o centro da escola. Neste momento, os exames, e durante todo o ano letivo, praticamente, os exames são a vida dos alunos e a vida dos professores. Porque nós criamos... Isto faz algum sentido? Concentrar, quer dizer, aquela ideia da avaliação contínua e do trabalho que deve ser distribuído ao longo do ano faz sentido? Era uma conversa longa. A OCDE tem vários relatórios onde destaca a importância justamente do que falou, da avaliação contínua e de como o sistema educativo português está a desvalorizar, ou tem vindo a desvalorizar a avaliação contínua, sobrevalorizando a avaliação externa, os chamados exames. E, portanto, há aqui um enviesamento da maneira como são vistas as
das questões da avaliação são muito centradas nas questões dos exames, porque depois acabam por ter impactos nos apoios às escolas, na ordenação das escolas e na maneira como a opinião pública também lê a ordenação, os famosos rankings, e, portanto, criou-se um ambiente em torno, um discurso em torno dos exames que não me parece a situação mais favorável. Isto devia ser absolutamente natural, um período natural da vida das escolas, os exames são importantes. Não tenho a certeza se justificam em idades mais precoces, designadamente no quarto ano. São muito poucos os países da Europa que têm exames no quarto ano com peso para a nota e peso para a carreira escolar dos alunos, portanto não será por acaso que muito poucos países têm. No entanto, os exames cumprem uma função que me parece importante. Não têm que ser tão hipervalorizados de modo a transformar e criar um discurso que as pessoas, neste momento, só se fala de exames. Certo, e a própria ansiedade aos alunos, se bem que também têm que saber lidar, também têm que saber lidar com este tipo de situações, não é? Eu ouço muito estes discursos, os miúdos ficam muito nervosos, ficam muito ansiosos. Não, o que torna, provavelmente, ou cria alguma ansiedade aos miúdos é o discurso dos adultos em torno disto. Porque os pais, os professores... Os miúdos fazem testes todos durante o período, durante o ano letivo, fazem variadíssimos testes e, portanto, eles não estão inabituados, não é inédito para eles a experiência de prestar contas dos seus conhecimentos. Agora, o discurso que é em torno disto, a importância, as discussões, muito contaminada por ter visões ideológicas relativamente à educação e à escola. E, portanto, isso é que cria um ambiente que eu acho que era pouco interessante. Exatamente, que era importante pôr de lado. Vamos olhar também, folheando o Jornal Público, uma das notícias que escolhe, página 10, vamos até lá. José Morgado diz que exames vão ter um ano para adaptação às novas regras de acesso à profissão. Como é que olha para estas mudanças? A minha referência em relação às AMAs não é tanto pelo impacto e pelas consequências da regulação que agora saiu e que foi aprovada relativamente ao exercício da profissão de AMA, até porque levanta tem levantado algumas reservas às pessoas que já existem. O que eu queria sublinhar é a importância, de facto, de nós criarmos, por um lado, um dispositivo de qualidade relativamente à prestação de prioridades à infância. Nós temos muitas situações clandestinas de apoio a crianças em idade de creche, portanto 0-3. E provavelmente também temos muita dificuldade de haver escolas para dar... Não, e é justamente por isso. É porque uma das questões que está, do meu ponto de vista, e várias vezes tenho referido esses aspectos, criada às questões que nos preocupam a todos, que é as questões da natalidade, é justamente a pouca acessibilidade a serviços para a infância e o custo dos serviços para a infância. Precisamente, muitas vezes ouvimos os pais dizerem que gostariam de ter mais filhos, mas não têm possibilidades porque não conseguem pagar colégios privados. E depois o que acontece é que as instituições de solidariedade social que praticam preços mais económicos também não têm capacidade de resposta para todas as situações, sobretudo em zonas com mais carga demográfica. E aí surge as AMAs que de facto dão alguma resposta, e que são uma resposta, mas que do meu ponto de vista deve ser, e há dispositivos de regulação da sua formação, de regulação da qualidade da prestação dos serviços, de limite do número de crianças que podem aceder, da qualidade dos espaços onde recebem as crianças, mas desse ponto de vista, o que eu julgo importante realçar é a importância de criar para as famílias mais resposta ao nível dos 0-3 e dos 3-6, do pré-escolar já, da educação pré-escolar, mas neste caso 0-3, a idade de creche, e respostas com qualidade para minimizar o recurso a uma oferta que é mais barata e, portanto, mais apetecível para as famílias, mas que é clandestina e, portanto, de facto, as crianças estejam a ser bem cuidadas e os pais também... Nós sabemos, de vez em quando, a imprensa trata situações que são conhecidas, mas que depois acabam por ser porque se fecha este depósito, como eu costumo chamar, de depósito clandestino de crianças, e abre-se na porta ao lado, porque é o tal mercado paralelo que acaba por facilitar. E pode ser que, de facto, esta legislação ajude a controlar embora ela esses números. Possa eventualmente carecer de algum ajustamento pelo impacto que tenho lido nas notícias, para as pessoas que já estão a exercer e que acham que ficam ali com algumas dificuldades de passagem ou transição para a situação agora definida. Mas parece importante. Sim, importante. Muito rapidamente, vamos falar aqui dos magistrados que estão com costas voltadas para a Ministra da Justiça. Como é que olha para isto? De facto, utilizando aquela linguagem dos alertas meteorológicos, a Justiça está permanentemente em alerta vermelho, que é uma coisa estranhíssima, porque, de facto, um sistema de justiça com serenidade e com eficiência é uma dimensão fundamental para a qualidade da vida cívica e da cidadania de um país. E nós permanentemente assistimos a conflitualidade no seio da Justiça, não só no seio da Justiça, mas é o caso, em que a semana passada tinha sido, acho que eram os juízes, era uma outra corporação profissional que estava em guerra com o Ministério da Justiça, com o Ministério da... E o que se pergunta é o que é que se ganha com isto, não é? O que é que se ganha com isto? É evidente que
que é necessário e temos que ter atenção que as pessoas devem lutar e ter a perspectiva sobre os seus interesses corporativos, os seus interesses profissionais. Mas, de facto, o sistema de justiça, nesta permanente efervescência, não é algo para o cidadão que precisa de sentir que tem um sistema de justiça que é eficiente, que é rápido, que é célere, que está tranquilo. Não me parece que seja o melhor dos mundos, mas, enfim, é neste contexto que temos que viver e, portanto, apenas registramos a referência. Não é? E da justiça vamos à educação, falar do colóquio Colóquio Internacional de Psicologia e Educação, que vai decorrer em Lisboa. Esta 13ª edição, creio que é a 13ª edição, não é? Sim. O que é que vai discutir, sobretudo? Quais são os temas em análise? A grande temática, e é de uma abrangência significativa, tem a ver com a diversidade. Os sistemas educativos hoje em dia, em sociedades desenvolvidas como a nossa, a grande característica de qualquer sala de aula é a sua heterogeneidade. E, portanto, o que nós temos que perceber e tentar pensar é como é que resolvemos, como é que acomodamos nas salas de aula, desde os mais pequenitos aos mais crescidos, essa diferença entre os alunos. E o grande tema do colóquio é justamente a diversidade e como é que, em diferentes patamares, em diferentes áreas de funcionamento do sistema educativo, incluindo os contextos familiares, como é que nós lidamos com essa diversidade. E, portanto, esse é o grande guarda-chuva, digamos assim, da ideia do colóquio. Em termos de áreas temáticas, nós temos, de facto, as questões desde as famílias, às questões do ensino, às questões dos comportamentos, aquelas preocupações que são habituais, a indisciplina, o bullying, a questão dos exames. Também temos uma conferência a realizar pelo professor David Justino, Presidente do Conselho Nacional de Educação, justamente sobre o impacto nas aprendizagens que os exames têm ou não. E, portanto, nós esperamos que haja, são cerca de 120, 130 comunicações em torno todas estas grandes questões e pensamos que se vai criar um espaço de debate que nos ajuda a progredir e a pensar, porque são abordadas questões que, do meu ponto de vista teórico, vêm 2 ou 3 pessoas muito boas do ponto de vista internacional e que são pessoas de referência nas respectivas áreas. Por exemplo, o caso da matemática, a professora Teresinha Nunes, que é uma colega que trabalha no Departamento de Educação da Universidade de Oxford e que vem abordar justamente uma visão do mundo a partir da matemática, que eu estou ansioso de ver, é a conferência de abertura na quinta-feira e, de facto, um conjunto de referências e trabalhos, quer ao nível de investigação, quer ao nível de experiências de intervenção, que nos julgo que vão ser um contributo para a comunidade educativa e académica a pensar nestas coisas. Por aí, esperar, José Morgado, que de facto com as conclusões e com os resultados daquilo que se vai discutir em Lisboa possa efetivamente servir para alguma coisa. É esse o desejo pelo trabalho que estas coisas dão. Sem dúvida nenhuma. Essa expectativa de que as coisas possam ser contributos para a comunidade educativa. Nós temos um espaço, só muito rápido, eu acho que temos um déficit de discussão aberta sobre estas questões. Estas discussões sobre as questões de educação são muito contaminadas por visões ideológicas, visões políticas, que elas são legítimas e são importantes ter, porque são perspectivas diferentes. Certo, mas acima de tudo nós temos esse debate com os profissionais e com os pais especialistas e com pais. Exatamente. Parece-me, de facto, um espaço importante. Sem dúvida nenhuma. Foi também importante tê-lo cá. Obrigada por ter estado connosco. Boa sorte, bom trabalho nesse colóquio internacional de Psicologia e Educação que vai decorrer em Lisboa.